Acho que foram chaves. O primeiro, assim, da segunda temporada foi o episódio que mostra o que aconteceu com os outros integrantes com a parte de trás do avião. Você achou esse Que você vê, é um dos pontos, que você vê como a sobrevivência deles foi bem mais difícil do que a sobrevivência do outro grupo. Com certeza, por causa do ataque dos outros. Exato. E outro episódio chave foi o episódio do Hurley, que mostra ele dentro do hospício. E aquele final, cara. Exatamente. Aquele final. Você fica sem entender exatamente o que está acontecendo. Acaba complicando ainda mais a história do seriado. É a criação dele? Ou porque você não fica é. sem saber, cara. Não, Eu acho que pode ser. Não, eu acho que não é, porque ele nos episódios finais ela aparece junto com o Desmond. Foi ela que deu o Na minha opinião, como não mostrou, foi a única personagem principal que não mostrou a história, na minha opinião, ela tá envolvida ou com os outros, ou com a Dharma, ou com alguma coisa. Sim. Pode ser, mas aí não significa que ela é uma criação da mente do Hurley. Ou contratada pelo pai da namorada, da ex-namorada do Desmond, pra dar um barco pra ele. Quem é que ia dar um barco? Não concorda não, Bruno? Pode ser porque todo mundo tá falando justamente do pai da namorada do Desmond. Então dizendo que até que o pai parece muito com o Henry Gale. Porque eu soube que tem na internet um lance desse aí. O cara parece... Só porque os dois são carecas? O pai não. Perdão, o Henry Gale parece muito com o pai da... O pai da namorada do Desmond. O cara que namorou com a Claire. Sim. Aí estão dizendo que parece muito os dois, assim. E quer dizer não, que mas o Henry outra sacada. O mesmo médium que tratou... que falou com a Claire foi que falou com o casal, com o Bernard e a... E o que falou com o Echo também, não? Quando o Echo Exato, quando ele foi lá investigar aquele... do milagre, do suposto milagre. Exatamente. Então, são coisas assim que acabam se interligando que você fala assim, não, mas se aquilo é uma experiência na ilha, pegaram assim, como é que essas coisas aconteciam desde antes? Como é que eles vão ter que explicar? Agora, pra gente encerrar rapidinho, só o Gilberto, rapidinho, um momento crucial, o Jorge. O Jorge, é Lost. O seu momento crucial, qual foi o momento crucial? Rapidinho pra gente encerrar. Não sei se é o crucial, mas uma coisa muito interessante que eu vi foi o episódio do Echo, que aí até vem aquilo, ele é bom ou mal, até que ponto, e o lance dele querer ser padre, mas ser meio que obrigado para salvar o irmão. Para salvar o irmão. E aí o que me deixou muito interessado na segunda temporada foi o lance dos sonhos dele, com o irmão, que determinou, acho que a posição radical nele no seriado. Beleza. Ele foi meio que diferente ao Loki, ele foi atrás dos números, ele era o único enigmático, que parecia que ele sabia muito, mas ao mesmo tempo qual é a ligação que ele tem. E eu acho que ele é uma pessoa fundamental, assim, principalmente depois dos sonhos, que ele tomou uma posição meio que parece que era só ele, e o mundo que estava, o resto dos personagens estavam pensando outras coisas e ele sabia o que estava pensando. Bom, e voltaremos no último bloco, não é, Adriana? Falando de mistérios. Desvendando algumas coisas. E as teses e teorias que tá rolando na internet e mistérios no próximo bloco. Pessoal, onde a gente tá? Vamos com o programa Senta Puia. E agora, falando de Lost, dando continuidade, vamos saber de mais mistérios, procurar desvendar alguns, né? Pronto, estávamos conversando agora e no final da segunda temporada aparece sair de ver um pé com 4 dedos. Bruno, você tem alguma teoria para isso? Eu achei até interessante nessa cena, numa fala que o Said disse lá, que o que era mais curioso era saber o porquê a estátua tinha 4 dedos ou onde estava o resto da estátua. E tem várias teorias na internet que eu andei lendo, e uma das teorias diz respeito ao continente perdido de Atlantis, né? Onde disseram que lá... Atlântida? É Atlântida. Onde lá disseram que os deuses da época tinham 4 dedos só. Eu acho muito viagem. Aquela cena do pé da estátua me lembrou um pouco do filme Planeta dos Macacos.
onde no final o Charlton Heston encontra um pedacinho da Estátua da Liberdade. Caída. Pareceu aquela coisa meio apocalíptica. E você concorda, Mirella. Mirella? Eu acho que, meu Deus, eu não tenho nenhuma teoria e até prefiro não ter, porque é tanta coisa e que se eu fosse tentar juntar Pensar tudo muito acaba e se chegar, eu ia me decepcionando. enlouquecer, né? Ficar totalmente louco. Ou será que é mais isso que o Marcos né? falou? Mais um mistério que eles incluem para poder revelar outros no Tão começo da dizendo- temporada? dizendo que até que são os argonautas do Senhor dos Anéis. particularmente, eu acho que foi um dos pontos fracos do seriado. da segunda Que exageraram? temporada. Você acha que isso foi um exagero? Eu Foi acho o que quê? eles meio estavam, os diretores estavam perdidos e eu acho que botou só pra dar um charmezinho que, na minha opinião, foi fraquíssimo. Não levou a nada. Ele não levou a nada e levou ao mote, todo o mote social, filosófico, psicológico, do contrato social, da vivência numa ilha sem ter as condições, como é que se diz? As condições reais. Favoráveis. Aí pra mim isso foi um ponto fraquíssimo mesmo. Tentaram assim. coisa Tentaram fantástica demais, botar um fantástico demais ali. fantasiar o negócio que já era, que tava indo bem, sem estar com essa ideia de ser extraterrestre. Tava com um mistério legal sem esse negócio de exagerado, É, tipo eu o Senhor achei dos fraco, Anéis achei um ponto demais. fraco. E você concorda, Marcos, ou discorda? Acho que foi para dar mais um charme a mais. Exato, eu acho que também foi. Eles estão indo por dois caminhos diferentes. Eles vão ver, na minha opinião, eles têm assim duas linhas. E eles vão ver a que agrada mais e vão seguir por essa linha. Eles estavam seguindo por uma linha mais pé no chão. Era. Só que aí quando eles começaram a colocar estátuas com 4 dedos, algumas coisas que aparecem, até o monstro, aquela monstro, fumaça, acaba fugindo um pouco do que o seriado estava se propondo no início, principalmente com os flashbacks. Mas você tem alguma teoria? Eu sou como a Mirella, eu até não procuro pensar muito, eu leio muita coisa na internet e tal, algumas coisas eu concordo, outras não, só que o medo é você acabar se seguindo muito, falar não, vai ser assim, e acabar se decepcionando. Criando muita expectativa, Exato. né? Até porque se você comparar tanto a primeira com a segunda, você vê que ele meio que já fugiu, assim, Do espírito. da coisa inicial que ele estava fazendo. A questão do barulho, da fumaça, da floresta, as árvores se mexendo. Sumiu um pouquinho. Foi fugindo, assim. Foi fugindo. As árvores caindo. Antes era mais subjetivo, né? Maneira de insinuar. Hoje Exatamente. você pode colocar, tipo, o motivo tá na escotilha, né? No projeto Dharma, nos outros. Você tem uma coisa para se conformar, né? Tipo, não, isso deve estar ligado a isso. E antes não, você não tinha. Você ficava mais, Perdido. poxa, como é isso? Não consigo chegar a uma conclusão. Mas aí que tá, nisso eu até acho que é uma certa. Eles acertaram porque eles não deixaram o lance da escotilha, por exemplo. Eles já mostraram que era na segunda temporada. Agora a gente não sabe por que aquelas escotilhas, que aqueles complexos estavam ali. É uma resposta que traz outras exatamente, perguntas, né? que eu acho que é isso que eles têm que fazer até o final. Eles não podiam deixar mais 2, 3 temporadas sem a gente descobrir o que tinha dentro Não, daquela com escotilha, certeza. porque ia acabar perdendo interesse na série. Ia perder o interesse na série. Existe até algumas teses que estão rolando na internet e tudo mais, que cada um vai comentar aqui o certo dessa tese e o errado da tese. Por exemplo, a primeira tese que saiu foi que eles estavam no purgatório. Exato. Eles estavam Todos além do morreram monte. num acidente Inclusive, meio Caverna do Dragão. Isso, mais ou menos. Aí o que acontece? E essa tese vocês acham que é um pouco válida ou não? Quais as falhas dessa tese? Jorge? Na minha opinião, até como um profissional de comunicação, eu acho que a internet ela abre um campo muito grande para vocês comentar qualquer coisa, que as fontes às vezes não são verdadeiras. Eu acho que a internet que criou isso, entendeu? A popularização do seriado junto com a internet fez criar essas teses. Eu acho que não É tem muita informação e pouca qualidade. É, Mas- isso, justamente, Certo. eu acho isso. E qual Marcos, qual o lado certo dessa tese e qual o lado errado? Ou você só vê lado errado nessa tese da morte? É o que eu tô falando, é um negócio totalmente diferente. Eu acho que se fosse realmente isso, ia ser uma decepção no final. Falar, pô, então a gente foi enganado. Muito batido. É. E Isso vocês aí queriam já- que fosse como? Olha, eu Jorge, acho não, assim, não, eu não, acho Jorge. assim. Não, vamos Eu acho, botar no terceiro bloco. eu acho um pouco. A televisão, ela. É meio que fugindo